Oi pessoal, beleza? Rodrigo. Que é o... Que hoje é dia de reatômetro, nós somos os reatores. E bem-vindos mais uma vez ao canal. E vamos lá para escolher nossos personagens e episódios favoritos. Hoje é personagens. Então, vamos começar por você, Lu. Quem é seu terceiro personagem favorito? Então, pode rolar a menção honrosa? Vai, manda aí a menção honrosa, que a gente fica com aquele peso na consciência de não botar alguém, né? Demais, e mesmo assim ainda tem muitos que eu queria botar aqui, mas que Eu também. não vai rolar. Então eu optei por deixar uma menção honrosa para Rousseau, porque ela fez muita coisa ali junto com eles, né? E ela apareceu nas primeiras vezes na série e a gente ficou meio assim, meu Deus, que mulher doida, o que ela tá falando, não sei o quê. E foi, conforme a gente vai vendo o que vai acontecendo, a gente descobre que o Ben pegou mesmo a filha dela e tal. É um tapa na cara, assim, muito doido. A Rousseau é foda, eu queria ser igual a ela. Olha, Bom, a minha menção rosa aí, todos já sabemos que é o nosso maravilhoso Tom. pelo menos agora foi na menção honrosa, não no pódio, né? É só porque pelo tempo de tela seria injusto colocar ele lá, mas talvez mais 2 minutos de tela. Quem sabe nas cenas deletadas. Exatamente. Mas a participação dele foi Pô, a marcante. participação dele foi muito legal, cara. E ver ele, tipo, curtindo a vida, tá ligado? Pô, bom demais, tô aqui, cara. Tipo, eu vou pra cidade aqui, eu vou ficar de boa, sabe? Total. Meu terceiro lugar, Não posso... não pode olhar, vai pro Lapidus. Porque desde quando ele chegou, eu já gostei muito do jeito dele de ser e de falar. Eu achei bem curioso ele ter se ligado naquele rolê do avião, que tipo, não era pra ser aquele piloto e tal. E como ele foi foda com a galera, como ele ajudou eles, né? Tipo, ele tinha tudo pra cagar pro rolê e falar, não, estou aqui fazendo meu trabalho, vocês que se virem. Realmente. E ele foi muito brother de todo mundo ali. E a performance dele no helicóptero ali, naquele desespero total, terror Sim. e pânico, foi foda, cara. Cara, Verdade. foi incrível. Por isso, no terceiro lugar é o Lapidus. Grande Lapidus. Vamos lá. O meu terceiro lugar, eu entendo que assim, pode ser que a galera discorde absurdamente de mim. Pra mim, a temporada desse personagem é a terceira. Mas eu acho que nessa quarta temporada a gente consegue entender ela melhor, Sim, que é a Juliet. massa. Maravilhosa. Eu acho que Faz muito sentido isso que você falou, que a temporada dela é a terceira, mas Exato. que o somatório chegou nessa quarta, então não tem como não colocá-la, né? Exatamente. Sim. Então, assim, claro que eu colocar ela aqui nessa terceira posição vem justamente porque existe a terceira temporada e todas as coisas fodas que ela fez, mas acho que na quarta temporada a gente consegue entender ela, entendeu? E falar assim, porra, ela é isso, e eu achei... A história dela, cara, é muito do caralho. Você vê que, tipo, ela tava, assim, moldada pela situação. Tipo, as coisas que ela viveu ali forçaram ela a fazer muita coisa, sabe? E, cara, é uma personagem cheia de complexidade, sabe? E isso eu acho do caralho. E ela ajudou muito ali também. Ajudou A muito. galera aí, né, nessa Inclusive, quarta temporada. ficou pra trás. Ficou pra trás, sendo que ela era uma das mais desesperadas pra sair também. Exato. E como ela deu prioridade pra ação, né? É verdade. Porque ela tomou ação como uma paciente dela mesmo, de verdade. A gente vê que ela foge daquele meio que estereótipo de médico arrogante, que só tá pelo dinheiro e tal. Tipo, ela é médica mesmo. Ela É verdade. abraça a profissão em qualquer situação que ela esteja. Total. E até o momento que a gente pensa assim, caralho, ela foi filha da puta naquela cena do Sam.
É muito da hora, tá ligado? É muito legal. Nessa, quando ela também fala que o Jack beijou ela, mas na real ela tava falando pra Kate, ele te ama, velho. Exatamente. E ela nunca faz isso sem ponderar as coisas, né? Ela sempre faz porque ela tem um motivo. Exato. Ela tira a casca ali pra arrumar a ferida, sabe? Sim, é verdade. Às vezes, literalmente, né? Aquela ferida do Jack ali, da apendicite. E o Jack foi de boa, embora no barco lá, naquele helicóptero, tudo desespero total. E as feridas lá, ficou. Eu queria ter colocado o Lapidus, Frank Lapidus, porque eu achei ele foda mesmo. É minha menção honrosa. Mas, cara, o meu terceiro lugar, eu não costumo fazer isso, mas eu vou ter que fazer. É por causa de um episódio. Mas é um episódio foda, né? Que é o Desmond, meu terceiro lugar. E, tipo, cara, The Constant mudou a série. Tipo assim, é uma coisa crucial pra série. Sim, né? sim. Total. E muito marcante. E eu não tenho como deixar o Desmond de fora, sendo que tem esse episódio na temporada. No resto da temporada, ok, Desmond tá ali e tal. É legal ver ele se reencontrando com a Penny no final. Tal, Sim, sim. né? Mas ali, o grande lance dele foi ali no The Constant mesmo. E no geral, também, contando a terceira temporada, a terceira ele é muito legal, porque todos aqueles rolês de prever lá as coisas. Então, meu terceiro lugar fica pro Sawyer. Todo mundo sabe que eu gosto muito dele, não é novidade. Mas não é só pelo shape, não. É porque ele é um cara legal. Eu sempre soube que ele era uma pessoa boa, mas que estava com o coração machucado por tudo aquilo que viveu, né? Então, assim, agora nessa última temporada deu para perceber que ele é exatamente o que eu pensava, né? Ele é uma pessoa de um coração muito bom, cuidadoso, mas que era babaca pelo que a vida fez com ele. Então agora ele está cuidando de todo mundo, o carinho que ele está tendo, o cuidado especial pela Claire, pelo Aaron, está mostrando o tanto que ele é especial, que ele tem um coração bom, né? E também o ato heróico dele, se jogar do helicóptero, foi sensacional para salvar os amigos, né? Para que os amigos realizassem o sonho de saírem da ilha. Então ele se sacrificou em nome dos outros. Eu achei isso nota 1000. Meu segundo lugar é a Juliet. Olha só. Pelo que você falou também, eu não tinha parado pra pensar nesse rolê de, tipo, a temporada dela ter sido, de fato, a terceira e a quarta complementar. E pelos motivos que a gente já falou aqui também, que a Juliet é maravilhosa. É verdade. Legal demais. Vamos lá, meu segundo lugar é o Desmond. Engraçado, né? Tipo, o meu terceiro lugar foi seu segundo. E o meu terceiro é o seu segundo. Porra, o Desmond, cara, o bicho, aquele episódio é fantástico, cara. Ele é maravilhoso. Porra, velho. Ele tá demais, velho. E toda a saga dele, né? E, cara, é tudo que você falou, velho. Sim. E só pra acrescentar, se eu pudesse, eu colocaria a Penny também nesse rolê. Sim. Porque, assim, a Penny nunca verdade. entra nesses tops de personagem porque ela aparece pouco, tal, tem pouco tempo de tela. Exatamente. Mas, cara, o quão ela é fundamental pra tudo que aconteceu. É verdade. Totalmente. Nossa, eu vou incluir a Penny aí no pacote das menções honrosas. Se pudesse botar mais de uma pessoa... Meu segundo lugar, John Locke. Cara, o Locke, pra mim, eu tava pensando no que eu falaria, mas o Locke, pra mim, é a engrenagem que faz Lost andar, sabe? Tipo, porque tanto os acertos dele quanto os erros dele geram coisas incríveis, sabe? E por causa do personagem que ele é. Não exatamente assim, só por causa das coisas que ele faz, mas por quem ele é. Lost tem momentos incríveis por causa disso. E eu acho que nessa quarta temporada, pra começar, aquele episódio dele do Cabin Fever, a gente, né, desde até a terceira temporada só viu flashback, aí a gente tava até comentando, pô, mas mais flashback da Kate fugindo, do Locke sofrendo, né, do Jack, enfim, e achando que flashback não tinha mais nada a acrescentar. Sim. Mas aí vem esses flashbacks do Locke que são altamente interessantes dele. É verdade. Criança e adolescente. Tudo bem que o Richard tem uma grande participação nisso aí, né? Sim. Enfim,
quando a gente acha que não tem mais nada pra mostrar desses personagens, aí vem umas bombas dessas com o Loki, né? Até com, acho, participações menores do Loki assim, fazem muita diferença. Por exemplo, dá um exemplo aqui, quando o Loki quebra o computador e impede o Desmond de apertar o botão, né? Isso faz com que os carinhas lá brasileiros da Penny captem um sinal e faça a Penny ficar ligada, que tem um rolê aqui, aí depois teve o rolê do telefonema. Tudo isso foi gerado com o Loki ali quebrando o computador, sabe? Pequenas coisinhas assim, meio forçadas, assim, mas eu acho fascinante o personagem e as coisas que ele gera. O meu segundo lugar vai para Juliet, pelo mesmo sentido, que também ela se joga pelos outros, né? Ela se sacrifica pelos outros. Ela salvou o Jack fazendo aquela cirurgia de lascar, né? Salvou o casamento da Sam, né? E salvou a vida da Sam e do bebê, mesmo falando aquela coisa da traição e tudo, mas ela tem uma inteligência emocional assim muito grande. E é aquela coisa que ela falou, né, nesse último episódio, de que ela estava ali se sacrificando pelos outros, né? Que ela preferia ver os outros saindo pela promessa que ela fez. E isso é muito heróico. Eu acho ela nota 1000. Meu primeiro lugar, eu sinto muito, gente, mas vai ter que ser ele de novo. O Ben? Cara, ele é muito desgraçado, não por ele só fazer coisa ruim, mas por ele ter, esse carisma dele, essa coisa que me cativa e me faz querer saber mais dele, entendeu? A cada vez que ele aparece, que ele faz alguma coisa e é isso. Ele é um vilão muito foda mesmo. Sim, cara. Mas assim, eu tô muito triste de não ter botado o Desmond, mas eu tô, como da terceira temporada, eu estou colocando por impacto e não por amor ao personagem. Sim, claro, sim. É isso mesmo que é pra fazer, tá certinho. Exatamente. Bom, meu primeiro lugar, como todos já sabem, é o John Locke. Mas de novo, seu terceiro foi o meu segundo, e seu segundo foi o meu primeiro. Cara, o Locke, velho, é que nem você falou, os defeitos dele também faz, tipo, agrega no personagem dele, saca? Eu sou muito mais Jack na minha vida real, né? Eu sou um cara totalmente ciência, as paradas têm que ser super rigorosas, assim. Mas, cara, como personagem, eu acho o Loki um cara, tipo, cativante, sabe? Ele tá deslumbrado e todo esse rolê, o próprio deslumbre dele é interessante. Porque, tipo, é essencial ele ser desse jeito, dos próprios defeitos dele, por exemplo, de querer jogar xadrez na terceira temporada. Sim. Tipo, mas é o jeito dele, porque, tipo, de criança já é uma parada que vem da infância dele, saca? Sim. De se interessar por jogos e tal. E o Sawyer sabe disso, né? E foi lá, vamos jogar um gamãozinho aqui? Vamos. E aí era um golpezinho pra Kate poder ir lá falar com o Miles. O bicho até agora não descobriu nada disso. Então, assim, até os próprios defeitos, as coisas que, tipo, que seria não legal na vida real, tipo, pra série é do caralho, saca? Com certeza. Acrescenta e move a história de um jeito massa. E essa foi a temporada dele, cara. Ele foi foda. Pena que morreu, né, velho? Velho. Só que, assim, eu acho que a gente vai ver coisas muito interessantes do Loki ainda. Teoricamente, como vocês falaram, tem muito pra acontecer ainda, Sim. pra mostrar, né? Exatamente. É por isso que eu ainda não tô de luto do personagem. Sim. Porque é diferente, por exemplo, o Jim morreu. Tipo, morreu, provavelmente não vou ver nada do Jim. Sabe? Entendi. E você não tá se sentindo assim com o Loki ainda? Ainda não. Porque você acha que não vai ver mais dele? Eu vou ver mais o Loki. Boa. Talvez a cena dele morrendo vai doer. Se o Loki morreu, a gente tem que saber como, né? Não é possível que o Loki não mostraria isso. Né? Exatamente. Bom, o meu primeiro lugar, grande Benjamin Wiles. Cara, vamos pensar como começou o Ben nessa temporada, como ele começou.
todo ferrado. O Jack desceu a porrada nele no final da terceira. Foi mesmo. Aí ele tava sendo amarrado nas cordas pelo Locke e pelo Sawyer. Sim. E aí, simplesmente com a lábia, ele tá lá de boa, na vila, andando, indo jantar, né? Carregando as roupinhas. Cara, e no final ele tá movendo a ilha. Então, tipo assim, tem que ser um cara muito, muito foda pra simplesmente fazer o que ele quer e tudo acontecer do jeito que ele quer. Exatamente. Bom, nem tudo aconteceu do jeito que ele quer, porque eu acho que ele não estava muito contente ali quando ele falou com o Jacob, né? Sim. Quando ele falou, espero que você esteja feliz agora, Jacob. Né? Então, sim, tem alguma treta aí. Ainda gera muita curiosidade essa relação dele com o Jacob e com o Widmore também. Né? Sim. Que a gente ainda não sabe direito o que é o rolê ali. Exatamente. É como você falou, a gente quer muito saber mais dele. Como ele tem esse poder todo aí. E o meu primeiro lugar vai pro Ben, apesar de achar ele triste, mas ele é um super vilão. Ele é um vilão inteligente demais. Como ele consegue manipular as pessoas com uma inteligência assim impressionante. E também porque agora, além dele ser um super vilão, e ele leva a série de uma forma muito inteligente, né? Ele foi realmente tocado com a morte da Alex. Então, eu não acredito que ele vá mudar. Mas eu acho que ele vai ficar mais mal ainda. Ele vai ficar pior. Mas é isso. Então, esses são os meus 3. E se fosse para escolher uma quarta, né, personagem, eu escolheria a Penny pelo amor que ela tem, por acreditar nesse amor, mesmo sem entender o que está acontecendo na vida do Desmond. Ela acredita muito no amor que segura os dois. E eu sou muito fã dela também. Bom, então é isso. Somando aí esses nossos votos, com o da Cacau que falou aí, com todos os apoiadores que votaram também, vocês vão ver agora aí o resultado. Então é isso, pessoal. Olha aí, ó, o Desmond ficou com 24 pontos em terceiro lugar. E em segundo lugar ficou Ben com 31 pontos. E em primeiríssimo lugar, John Locke com 34 pontos. Muito obrigado, pessoal, que votou, que participou. Muito obrigado a todo mundo do YouTube também. E a gente se vê no reatômetro dos episódios.